Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de genética e nesse momento vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre genética ao observar uma característica muito interessante, uma herança influenciada pelo sexo. Nós vamos falar de genes que não são genes autossômicos, são genes sexuais. A gente vai estar falando aqui de indivíduos XX, indivíduos XY. E como bem você sabe, o indivíduo XX e o indivíduo XY são representados basicamente por XX, uma menina, e XY, um rapaz. Bom, já que você conhece essa denominação, esses são os nossos cromossomos sexuais, eu quero apresentar para vocês aqui uma característica que é então influenciada pelo gênero, pelo sexo, que é a calvície. Isso mesmo, influenciada e não exclusiva e não restrita, ok? Mulheres e homens podem ser calvos, mas nesse meu caso aqui, esse rapaz elegante que eu desenhei para vocês, esse rapaz calvo de bigode grosso, ele é um rapaz que vai estar representando aquilo que é mais fácil de se observar. Então, ela é influenciada pelo sexo, então homens terão maior probabilidade de desenvolver a característica calvície. Bem, perceba aqui, existe o gene C1 e o gene C2. C1 eu estou dizendo que é o gene para a calvície, o gene para tornar o indivíduo calvo. C2 é o gene para tornar o indivíduo não calvo, ou seja, para que a pessoa não desenvolva essa calvície. Só que ele se desenvolve de forma diferente em homens e mulheres. Por exemplo, para homens, o gene C1 ele é dominante. Eu vou colocar até em outra cor para deixar mais marcado para você. O gene C1 em homens, ele é dominante. Eu vou botar aqui dom, tá? E no caso do gene C1 para mulheres, ele é recessivo. Ou seja, uma mulher para ser calva, ela precisa ter dupla dose de C1. O homem basta ter apenas uma dose. Vou botar REC de recessivo aqui para vocês, tá certo? E é interessante que o gene C2 funciona de modo inverso em homens e mulheres. Então, em homens, para que o homem seja não calvo, eu preciso de uma dupla dose desse gene C2. Então, eu preciso ver ele de forma recessiva. E no caso do gene C2 para a mulher basta ter um gene C2 para ser uma mulher não calva. Então, para ela, eu terei uma característica dominante. Ok? Bom, para ficar mais claro, vamos tentar dar uma olhada aqui em uma família, em duas famílias, para tentar entender bem como é que essa situação acontece. Vamos ver primeiro essa família aqui, olha. Existe um rapaz e existe uma moça. Esse casal acabou tendo uma filha. Então vamos colocar esse rapaz como sendo um indivíduo calvo. Essa moça não, ok? Eu quero que ambos sejam heterozigotos. Então eu vou usar aqui a cor azul para isso. Olha. Então esse rapaz ele é heterozigoto C1, C2, ok? E essa moça é heterozigota C1, C2. Perceba que eles têm o mesmo genótipo, mas lembra, para o homem ser calvo basta apenas um alelo C1. E dessa forma, o que a gente está conseguindo perceber aqui, apenas com um alelo C1, ele já desenvolve a característica calvície. A mulher não, ela precisa ter dois. E como essa é uma menina não calva, ela certamente, e a gente está chamando ela de heterozigota, ela certamente tem apenas um C1. Certo? Então vamos dar uma olhada na família aqui do lado, só para ver como é que se comporta em outra situação. Olha, eu tenho aqui de novo um rapaz e eu vou puxar aqui uma moça. Esse casal não teve uma menina, mas sim um outro rapaz, certo? Bom, esse pai também calvo, e eu vou dizer que eles têm o mesmo genótipo da família ao lado. Então vamos observar isso. C1, C2, C1, C2.
2, ok? Então veja que interessante. Eu vou calcular a probabilidade com vocês de aparecer um indivíduo calvo menina, nesse caso, e um indivíduo calvo rapaz, nesse outro caso, ok? Vamos ver qual que é a probabilidade desse homem ser calvo e qual a probabilidade desta menina ser calva. Bom, já que as famílias são de genótipo igual, a gente vai fazer aqui o nosso quadro de Punnett. Bom, esse quadro de Punnett eu vou fazer a distribuição dos genes masculinos e femininos. Então, vamos puxar aqui, olha, para cima genes masculinos e para o lado genes femininos. Bom, já que eles são iguais, acaba sendo a mesma distribuição. Ok? Todo mundo acompanhou comigo? Então vamos lá. Vamos fazer as combinações aqui dentro do quadro de Punnett. A primeira combinação é C1, C1. A segunda combinação é C1, C2. Depois eu tenho C1, C2 e C2, C2. Bom, beleza, o que você está percebendo aqui é apenas a combinação dos alelos, mas eu não estou dizendo nada sobre o gênero aqui. Vamos ver homens calvos. Eu vou marcar em laranja para você as combinações que dariam um homem calvo. Lembrando, basta ter apenas um alelo C1 para ser calvo. Então, este em laranja seria calvo se fosse homem, este daqui seria calvo se fosse homem, e este também calvo no caso de ser homem. Então aqui, olha, o indivíduo masculino teria 3/4 de chance de ser calvo, mas eu preciso dizer que ele também é masculino. Então, a chance de nascer um homem é de 1/2. Aí vou multiplicar 3/4 por 1/2, terei 3/8. Ok? A chance de 3/8 dele ser um indivíduo calvo. Vamos para o indivíduo feminino. O indivíduo feminino eu vou fazer da cor verde. Ok? Então, quem são os indivíduos femininos aqui? Os indivíduos femininos serão e calvos, né? Lembra que para uma mulher ser calva, ela precisa ter uma dupla dose de C1. Então, apenas este seria o caso de uma mulher calva. Então, vamos fazer aqui, olha, uma mulher, ela seria, então, teria 1/4 de chance, multiplicando por 1/2, me daria 1/8. E só nessa brincadeira você já consegue perceber que para o homem ser calvo é muito mais fácil do que para uma mulher ser calva. 3/8 me daria uma probabilidade maior do que 1/8. Compreendeu? É isso aí, pessoal. A gente vai continuar aprofundando aqui o nosso conhecimento sobre genética. Espero que você tenha percebido o quanto para homens é mais fácil desenvolver calvície, embora também seja possível para mulheres. É preciso que a gente olhe sempre o heredograma para poder descobrir mais sobre isso. Então, cuca fresca, um grande abraço, até mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.